No vídeo anterior falamos sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Realmente são lindos lugares que vale a pena conhecer. Por isso te convido a assistir nosso vídeo, pois o conteúdo está bem legal. Deixarei ele disponível nos vídeos sugeridos na parte final desse vídeo. Já sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, somente uma está de pé hoje em dia e que as pessoas têm a possibilidade de visitar. Sabe de qual local se trata? Então fique comigo nesse vídeo que já já te mostro. Com certeza, após esse vídeo, você ficará com vontade de ter conhecido alguns desses monumentos. Mas como dito anteriormente, somente uma das 7 maravilhas do mundo está de pé. E é a primeira da nossa lista. A Grande Pirâmide de Gizé. Construída aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo como a tumba do faraó Quéops da 4ª dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. A altura original, que chega a 146,5 metros, fez dela a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV. Sua camada externa de calcário sofreu erosão com o tempo, assim reduzindo em quase 8 metros de altura do seu tamanho total. Isso não tirou o charme do local, que continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Estudos recentes apontam que demorou cerca de 14 anos para sua construção, com 2,3 milhões de blocos de pedra. Ainda é um mistério de como as pirâmides foram construídas há 4.000 anos. Mas fizemos um vídeo mostrando as possibilidades de suas construções, que também deixaremos nos vídeos sugeridos no final desse vídeo. Não deixe de conferir, pois eles realmente surpreenderam com suas técnicas para um povo tão antigo. Mausoléu de Halicarnasso. Grande túmulo construído no ano de 353 a.C. para o rei persa chamado Mausolo. Foi desenhado pelos arquitetos Sátiro e Pitis e os escultores Briaches, Escopas de Paros, Leocares e Timóteo. O mausoléu, com cerca de 45 metros de altura, foi construído em mármore, bronze e ouro na cidade de Halicarnasso, atual Turquia. O nível mais baixo tinha 20 metros de altura, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. O teto tinha o formato de pirâmide, com a escultura de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos no topo, o que elevava a altura da tumba para cerca de 45 metros. É possível que a tumba tenha sido destruída por terremotos na época medieval, mas uma parte dela resistiu. Estátua de Zeus. Uma grande estátua foi erguida em Olímpia, na Grécia Antiga, em homenagem ao senhor dos deuses e dos homens que habitava o Monte Olimpo, Zeus. Construída pelo escultor grego Fídias por volta de 430 anos antes de Cristo, a estátua no templo de Zeus, que mal cabia no templo, possuía cerca de 15 metros de altura. Foi feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. A estátua de Zeus foi considerada o monumento mais belo, perfeito e importante para os gregos na antiguidade. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua. Existem algumas informações desencontradas sobre o seu fim. Uns dizem que pode ter sido destruída após um terremoto que ocorreu supostamente no século XIII. Outras acreditam na possibilidade de ter sido destruída juntamente com o templo em 426 d.C. E alguns acreditam que foi consumida pelo fogo depois de ser transportada para Constantinopla. Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia, atual Iraque, foram construídos a pedido do rei Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C. Algumas informações apontam que sua construção foi feita para sua mulher amada, que nasceu em terras montanhosas e sentia muita saudade de casa e do relevo montanhoso. Um ponto importante é que todos os relatos sobre são de terceiros e ainda não há evidências conclusivas de que realmente tenha existido. Caso seja real, apresentava um nível de engenharia muito à frente do seu tempo, uma vez que manter um jardim exuberante vivo no deserto, do que hoje é o Iraque, teria sido uma grande façanha. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. Alguns historiadores acreditam que se trata de um local mítico, o qual foi mencionado em alguns textos antigos.
mitologia ou realidade, o que sabemos é que sua história é bem legal e por isso, e principalmente sua beleza, faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Farol de Alexandria. Construído pelo arquiteto grego Sóstrato de Quínido, por volta de 250 anos antes de Cristo, no reinado de Ptolomeu II, o Farol de Alexandria está localizado na Ilha do Faro, em Alexandria, no Egito. Feito de mármore, possuía cerca de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé, e servia de auxílio para as embarcações, pois navegar até o porto de Alexandria era complicado devido às águas rasas e às rochas. A torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octagonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que a fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 km de distância. O fim do Farol de Alexandria foi devido a terremotos. Até conseguiu sobreviver a vários abalos, mas sofrendo grandes danos, e acabou abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, em Éfaso, atual Turquia, é considerado o maior templo da antiguidade. Erguido no ano de 550 a.C., em nome da deusa romana da lua, da caça e da castidade Diana, deusa grega Ártemis, foi todo feito em mármore. Mas esse lindo monumento foi destruído repetidas vezes. Por uma inundação no século VII a.C., por um incendiário chamado Herostratus, que queria alcançar a fama a qualquer custo em 356 anos antes de Cristo, e por uma invasão dos godos, tribo germânica, no século III. A destruição final ocorreu em 401 d.C. e restou muito pouco de sua estrutura. Há alguns fragmentos no Museu Britânico, em Londres. Colosso de Rhodes. A imensa estátua do deus grego do Sol, Hélio, foi construída entre 292 a.C. e 280 a.C. pelo escultor grego Cáris de Lindo, na Ásia Menor, mais precisamente na ilha de Rhodes, Grécia, no Mar Egeu. Foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. A estátua, que foi feita de bronze, possuía cerca de 32 metros de altura e pesava 70 toneladas. Estava posicionada na entrada do porto e, portanto, quem entrava na cidade via sua imponente figura. A estátua tinha uma perna posicionada em cada margem e a sua mão direita segurava uma tocha para guiar os barcos durante a noite. Foi destruída por um terremoto que atingiu o local em 226 anos antes de Cristo, tendo sobrevivido cerca de meio século. As cidades de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito a eles que haviam ofendido o Hélio. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma escultura colossal permaneceram no chão onde havia caído por mais de 800 anos, atraindo visitantes. E aí, o que achou das 7 maravilhas do mundo antigo? Como dito no início, somente uma se encontra de pé até hoje e está aberta à visitação, que é a Grande Pirâmide de Gizé. Qual desses maravilhosos monumentos gostaria de ter conhecido? Conte para mim aí nos comentários. Lembrando, como prometido, vou deixar agora nos vídeos sugeridos as 7 maravilhas do mundo moderno e como as pirâmides do Egito foram construídas. Vai lá conferir, pois está bem legal. Um grande abraço e nos vemos lá!